É apagado assim mesmo aqui mais cima, né? Mais escuro aqui, né? Não, mas tá bom. Boa noite. Não precisa não. Boa noite a todos e a todas. Que o Mestre Jesus nos inspire, que os benfeitores espirituais, mentores desta casa, possa ampliar as nossas capacidades de percepções para alcançarmos a mensagem que o Evangelho de Mateus nos traz e que o benfeitor Emmanuel, na sua perspectiva e na sua capacidade de síntese incomparável, vai nos trazer no livro Pão Nosso, que faz parte da série Fonte Viva, com os livros Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva e Ceifa de Luz. São livros que vocês podem utilizar para introduzir no Evangelho, porque são mensagens bem sintéticas e de uma profundidade incomparável, sempre baseada nos evangelhos que são de Mateus, de João, de Lucas e de Marcos, e nas cartas de Paulo e nas outras, o Atos dos Apóstolos e por aí vai. Então, fica a recomendação para que vocês possam ler o livro e o capítulo de hoje, que fala do não e a luta. É um tema que não é muito atrativo, mas ele é complementado justamente com a passagem do Evangelho de Mateus, que é do Sermão da Montanha, porque o capítulo 5, e que vocês bem conhecem, começam com as bem-aventuranças, que eu não vou falar sobre elas, porque aqui a Casa do Caminho tem tido várias palestras sobre o tema e vários palestrantes expondo sobre as bem-aventuranças, mas para contextualizar, está no capítulo 5 de Mateus, que é o Sermão da Montanha, mas o tópico é o juramento, que começa assim: além disso, ouvistes que foi dito, não jurarás falso, e cumprirás o que jurastes ao Senhor. Eu, porém, vos digo que não jureis de forma alguma, nem pelos céus, porque são o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás por tua cabeça, porque não és capaz de tornar branco nem preto um só fio de cabelo. Seja o vosso modo de falar um simples sim, um simples não. O que passa daí vem do mal. Essa é a passagem do Evangelho de Mateus, que Emmanuel veio trazer o capítulo 80 do livro Pão Nosso, em que ele intitulou O Não, entre aspas, e a Luta. Versículo: mas seja o vosso falar sim, sim, e não, não. Jesus. Isso vai variando de autor. Esse livro que eu estou estudando, o Novo Testamento de Humberto Roden, é uma interpretação do Evangelho, e às vezes as traduções não são tão idênticas às outras. Eu li o de Haroldo Dutra no ano passado, li no ano de 2021 também o Evangelho de uma tradução batista evangélica. Eu queria ler de uma tradução batista, uma tradução espírita. Agora eu estou lendo a tradução de um universalista e filósofo, e vou ler o ano que vem um livro que é traduzido no Novo Testamento católico, para estudar o Novo Testamento, porque nós espíritas não estudamos nem o Pentateuco de Kardec, e claro que tem raras e honrosas exceções, e muito poucos de nós lemos o Novo Testamento, ou a Bíblia, o Velho Testamento e o Novo Testamento, mas que possivelmente, se lêssemos o Novo Testamento, já daria muito mais sustentação para compreendermos melhor o Espiritismo. Então, primeiro ponto da nossa explanação é o não e a luta. Nós temos uma sociedade que ela é pautada pelo sim. Por que a gente pauta a sociedade pelo sim e muito pouco pelo não? A gente pode extrapolar esse tema para várias vertentes de interpretação. Podemos ir pela visão filosófica, pela visão evangélica, pela visão da psicologia profunda e por outras visões que vocês consigam alcançar e que eu não consigo alcançar. Eu sempre vou ter o viés da minha fala na perspectiva da psicologia profunda e da psicologia transpessoal, porque eu penso que o Espiritismo também é uma ciência filosófica e que tem repercussões morais, mas que tem no seu bojo uma psicologia. A gente vai falar da Revista de Estudos Psicológicos, que Kardec publicou em vários anos consecutivos, e Kardec antecipava
uma linguagem que, em 1900, Freud vai consolidar a psicologia com a psicanálise, com um livro que é um clássico, A Interpretação dos Sonhos. Óbvio que antes dele, alguns outros filósofos e pensadores falavam sobre o inconsciente e as diversas possibilidades de dissecação da mente. E o nosso propósito hoje é trazer para vocês uma fala que possa ser utilizada no dia a dia. Não adianta eu usar uma linguagem hermética, não adianta eu usar uma linguagem rebuscada, em que atenda às minhas necessidades egóicas, mas que não atinja o coração de vocês. Como aqui eu tenho uma plenária heterogênea, uma plenária de diversos níveis de escolaridade e de diversos níveis evolutivos, claro que é uma média, que a maioria de todos aqui, obviamente, vivemos no mesmo mundo de provas e expiações, é difícil ter um missionário aqui na plenária, missionários que eu digo nessas missões mais profundas, né? Somos mesmo terra a terra, estamos vivendo esse mundo de provas e expiações com as nossas inabilidades, buscando novas habilidades, mas é óbvio que eu procuro falar para que ela, ele, a senhora ali atrás, possa levar algum conteúdo para a sua vida. Se eu consigo atingir isso, eu tenho atingido pelo menos uma pessoa ou outra, elas me dão retorno de, pô, Flávio, adorei o que você falou, serviu muito. Ontem eu fiz uma palestra para o Centro Espírita Casa Chico Xavier, foi virtual no Zoom, e o tema, se eu não me engano, foi qual é a nossa maior perda? Qual seria a maior perda? Interrogando. Alguns diziam que seria a perda da dignidade, a perda de um ente querido, e eu levei para a abordagem psicológica transpessoal e da psicologia profunda. E falei, já respondendo a vocês, vai estar no meu canal do Instagram, Flávio Nery de Azevedo, e no meu canal do YouTube, Flávio Nery de Azevedo, eu não baixei para o YouTube ainda. Qual é a nossa maior perda? Na minha perspectiva, é a perda de si mesmo, que é um capítulo do livro Amor Imbatível Amor, de Joana de Ângeles, o capítulo 12, onde ela vai falar dos transtornos modernos, e um dos transtornos é a perda de si mesmo. Se eu pudesse falar sobre esse tema hoje aqui de novo, seria muito mais impactante no meu ponto de vista, para que vocês levassem para a vida de vocês, do que essa minha tentativa de explorar o tema que o Emmanuel traz de uma forma muito sintética e profunda, mas que eu não consigo alcançar tanto como o tema de ontem. Então, o não e a luta. Então, nós somos uma sociedade que nos acostumamos a dizer sim, por mais que possa ser estranho a vocês que me ouvem. Como assim, Flávio? Uma sociedade que é acostumada a dizer sim? Não, eu tomo tanto não na vida, são tantas portas sendo batidas na minha frente. Mas percebam, no nosso dia a dia, desde pequeno, a gente aprende que temos que sempre dizer o sim para poder alcançar aquilo que a gente deseja. Primeiro eu vou explicar. Se você veste uma camisa laranja e simplesmente seu pai e sua mãe gostam da camisa azul, você percebe que a laranja você tem a crítica do irmão, a crítica do pai, e eles tentam nos seduzir para usar aquilo que normalmente seja do interesse deles. Então é difícil uma criança dizer não aos pais. Ela termina perdendo a sua autonomia, que está construindo, para agradar os pais. E isso vai acostumando no movimento interior, como nós temos a necessidade de sermos amados e de sermos aceitos, nós terminamos dizendo sim às coisas que não nos agradam. E quando a gente diz sim a muitas coisas que agradam aos outros, teremos um primeiro a ser prejudicado, que são vocês próprios. Porque quem muito diz sim aos outros, para atender às expectativas e os desejos dos outros, vai estar de uma forma ou de outra violentando ou constrangendo-se a não ter atendido os seus próprios desejos. E aí existiria um longo espectro de análise do que seria o desejo, se é um desejo egóico, se é um desejo do self, se é uma coisa que lhe leva para o mais, se é um desejo que lhe leva para o menos. E eu exemplifico. Quando eu era pequeno, eu percebi que meu pai me levava para Fonte Nova, ele é Bahia. Eu não tinha muito ligação com o time, mas eu gostava de ir para Fonte Nova e percebia que meu pai ficava muito eufórico quando o Bahia jogava e ganhava. Charles, Bobô, Léo Oliveira, aqueles jogadores que eram verdadeira seleção. E aí eu na Fonte Nova com meu irmão, meu pai ficava tão entusiasmado com o gol do Bahia, que ele me jogava para cima, e eu via a arquibancada, vendo a hora de eu cair lá embaixo, eu era pequeno. E ele me jogava para o lado, gol do Bahia, Flavinho, gol do Bahia. Eu digo, meu Deus, que euforia de meu pai, que coisa linda. E eu percebi, na minha astúcia, na minha forma de manipular, que eu já sou um espírito, né, que reencarnei, que vim com algumas habilidades que nem sempre me levam para o mais, e outras que são aquelas que me levam para o menos. E essa eu usei a meu favor.
Como eu percebi a euforia dele, a pessoa eufórica, ela faz coisas às vezes que nem percebe. Sai comprando tudo, sai comendo tudo. E aí eu pegava, meu pai, olha o baleiro. Aí ele viu o baleiro, pega o Flavinho. Eu pegava Choquito, eu pegava Lolo, eu comprava isso. Aí daqui a pouco, o sorvete. Pega meu filho. Eu tomava o sorvete, eu pegava tudo. Então eu usava, manipulava meu pai no momento de euforia, de alegria, para ter o sim dele. Eu atendia o momento eufórico, eu entendia o momento eufórico para me beneficiar daquilo que eu desejava. E ele atendia, mas eu percebia também que quando o Bahia perdia, ele saía injuriado, brigando com todo mundo, discutindo com o pessoal na arquibancada, chegava em casa meio nervoso, e os nãos eram os mais violentos possíveis. A gente pedia, meu pai, não me peça não, diabo, fique quieto aí, pelo amor de Deus. Então quando o Bahia ganha e faz gol, posso pedir o que eu quiser, que eu tenho atendido. Mas se o Bahia perde, ele fica meio injuriado, então tenha cautela para você não desagradar seu pai, que você vai receber muito não. Então, nesse lugar para ficar recebendo os sims, a gente começa a ficar cedendo aos gostos dos outros e suprimindo as nossas próprias vontades, com uma forma de manipulação e com uma forma explícita de aceitação ou de ser visto, de ser amado, porque todos nós aqui queremos ser amados, ser aceitos, sermos pertencentes a um clã, a uma tribo, a um grupamento. Então, a gente faz de tudo na vida para pertencer. E esse é o grande problema. Como nós somos desconhecidos de nós mesmos e vivemos em função dos interesses egóicos, a gente deixa de atender os interesses que seriam genuinamente essenciais à vida, que são os interesses do espírito. Então essa grande digressão é para trazer os motivos que nos levam a dizer sim, muitas vezes, às outras pessoas, pelo fato de não frustrar as outras pessoas, de não constranger as outras pessoas, mas não porque sejamos bonzinhos. Bonzinhos até somos, porque bonzinho está ligado aos interesses egóicos. Mas nós não somos bons, porque bons é quando estamos ligados aos interesses do self. A linguagem self e ego, para ficar clara para vocês, self seria a nossa essência, o espírito imortal, a centelha divina, para traduzir numa linguagem mais popular. O ego é essa instância da psique que faz com que a gente se relacione com o mundo. A maioria de nós, inclusive eu, nos relacionamos a partir dos interesses do ego, não dos interesses do self, do espírito imortal que somos. E a gente vai manipulando, vai conduzindo de modo a ser agradado pelos outros e agradar os outros não porque sejamos bons, porque bom é do self, mas porque somos bonzinhos. Eu até falo assim com a boca, bonzinho. Meus pacientes odeiam, porque dizem assim, você é muito bonzinho. Mas de bonzinho o céu tá cheio, ou de boa vontade, ou do inferno tá cheio. O bonzinho é aquele cara que quer agradar a todo mundo e se desagrada. E eu vou trazer um novo exemplo do que é a migração de um sim, que a gente também tem que ser sim, sim e o não, não. Eu vou ler o que Emmanuel traz, mas os exemplos, eles falam muito mais do que palavras. Eu, na minha trajetória, tenho um paciente meu que ele tinha, se ele me ouvir, ele vai saber que ele ri até hoje disso. Ele dizia assim para todo mundo. Você mora, ele estava no centro espírita específico, num bairro tal. Vou chutar um bairro aqui, vamos supor, lá em Brotas. Um centro espírita em Brotas. Eu não sei o bairro, porque senão você vai saber quem é a pessoa e pode identificar quem é o que eu estou falando. Ele dizia assim, a pessoa assim, fulano, vou botar o nome dele João, para eu não chamar o nome dele aqui e cometer um ato falho. Vou chamar João. Ô João, você me dá uma carona até Sussuarana? Dou. Ele mora em Brotas, o centro era ali, por exemplo, na CUP de Brotas, ele ia para o fim de linha de Brotas. Ele vinha dar uma carona a uma pessoa em Sussuarana. Repare, vocês vão analisar que ser humano gentil, bondoso. Ô fulano, você me dá uma carona para Pituba? Pituba? Eu dou. Ele fazia um roteiro Pituba, largava a pessoa e voltava para Brotas. Só que ele fazia isso tudo, não era com o coração cheio de bondade, era o bonzinho, João, que para não desagradar os seus pares e para ser visto, ser aceito, ser amado, ele dizia o sim. E aí ele veio para a terapia. Eu comecei a fazer o trabalho de análise. E nesse construto, a gente levou 2 anos no processo terapêutico. Um dia, nós estávamos, ele foi aprendendo a dizer não para encurtar a conversa. Estávamos numa outra casa espírita, em um determinado bairro de Salvador. Eu vou dizer aqui, lá em Patamares. Beleza. Aí nós saíamos juntos, eu, minha esposa, ele e alguns amigos do centro. E uma moça falou assim, quem está indo aqui, vou dar um exemplo aqui. Ela ia ali para o Sara Kubitschek. E ele iria para depois do Sara Kubitschek, mas passaria pelo Sara Kubitschek. Ele podia ir pela orla ou podia ir pela paralela. Mas a agonia que ele vivia de tanto dizer sim, quando a mulher perguntou, tem alguém aqui que possa dar carona até o Sara Kubitschek? Eu não.
Aí ele deu um não assim, sabe? Eu não. Aí eu olhei para ele assim, calado, a ética, eu não podia dizer, meu Deus, que não exacerbado. Você vai perceber isso também. Eu olhei para minha esposa, olhamos para ele, ele falou, eu não. Aí não deu a carona, eu esperei, chegou na sessão de terça-feira, eu cheguei assim, você percebeu o não que você deu naquele dia para aquela senhora? E eu disse não, estou aprendendo a dizer não. Eu digo, mas rapaz, você estava indo para o mesmo lado da pessoa, você não ia mudar seu roteiro e não custaria nada você deixar a mulher no Sara. É mesmo, né, Flávio? Eu digo, foi uma coisa exagerada. Porque eu já estava agoniado, porque todo mundo pedia carona, eu dava assim para todo mundo, e aí ele vai para o polo oposto. Ao invés de saber dosar o não, a pessoa quando passa a se descobrir no lugar da baixa autoestima, da desvalorização, ela vai para um outro extremo, que foi o que aconteceu com ele. No processo de autoconhecimento, de autodescobrimento, ele começou a ver que ele vivia a serviço do externo para ser visto e ser aceito e ser amado. Mas por ele próprio, ele não tinha o amor próprio, ele não se dava o amor que ele precisa. E quando você não dá o amor que você precisa, ninguém de fora lhe dará. E era uma exploração geral, porque eu sei que era. Naturalmente as pessoas começaram a falar mal dele, e isso é um ponto positivo na terapia. Se vocês estão em terapia, sua mãe, seu pai, seus irmãos começam a falar, pô, você está diferente, pode dar um abraço pro seu terapeuta, porque a terapia está fazendo efeito. Porque você passa a desagradar as pessoas daquilo que você normalmente agradava, e elas, por se locupletarem, se beneficiarem com a seu bonzinho assim mesmo, não com a sua bondade, eles começam a perder. Então perderam o João daquilo que ele era o mais solícito. Fazia um evento, tinha um problema no setor do alimento, ele era do setor doutrinário, um exemplo. Ele tomava as dores daquele setor e o pessoal chamava ele para resolver. E ele ia para o setor do transporte. E ele queria resolver o problema de todo mundo, uma ansiedade crônica, uma loucura interna. E aí ele passou a dizer, não dá para eu fazer isso. Não dá. As pessoas, João, por que não? Aquela cara assim, né? Não, e você precisa ter força para sustentar o não. Mas o não, ele pode ser dito, como Emmanuel vai dizer, de várias formas. Você tem formas delicadas de dizer o não e tem formas austeras de dizer o não. O problema é que a gente, quando está aprendendo a dizer não, normalmente ou a gente é muito agressivo com o outro, ou a gente foge de dizer o não para o outro. No caso dele, ele foi para uma polaridade muito grave, que era não para tudo. Até eu comecei a ficar triste em ter empoderado ele para chegar naquele lugar, porque eu também me aproveitava um pouquinho dele. Porque além de meu paciente, ele era meu amigo, no sentido que a gente não tinha barreiras para isso. Então eu começava a pedir assim, João, você poder... Não posso não, Flávio. Eu digo, pelo amor de Deus, e perdi. Porque é interessante, quando você tem alguém, entenda, na lógica de troca interpessoal, uma mulher submissa, um homem submisso, um amigo submisso, um cão submisso, normalmente a gente tem mais interesse de conviver, porque nós somos seres egóicos, vivemos ainda no padrão do individualismo, do egocentrismo, isso é um fato. Quem se conhece percebe que predomina, eu falei aqui outrora sobre a predominância do mal, que está lá no livro dos Espíritos e está na codificação, e o egoísmo é a base de todos os males. E qual é o antídoto para o egoísmo? Eu também já disse que não é o altruísmo, é o autodescobrimento, questão 919 do livro dos Espíritos. Quando você se autodescobre e autoconhece, você passa a revelar a sua verdade. E a verdade passa a ser revelada a partir não da negação do que você não acolhe, do que você rejeita e joga e recalca no porão do inconsciente. É aquilo que você integra, que você acolhe e diz assim, olha, vejo que ainda sou intolerante, sou possessivo, sou ciumento, sou vaidoso, mas eu já vejo que não funciona mais para mim. Mas não muda o comportamento, porque mudar comportamento é negar aquela realidade. E a transformação moral se dá pela mudança da regra, a transformação se dá pela regra interior. Então você tem que entender qual é a regra que está por trás e no movimento de olhar para dentro vai emergir o ser crístico que todos nós somos. Então, naquele padrão, eu também comecei a perceber as perdas que eu tinha, porque começa a empoderar o outro e quando o outro se empodera, ele passa a dizer não com muito mais frequência. E esses nãos, como eu disse, às vezes, vai deixar um pai, uma mãe, um irmão, um amigo que tinha nele um poço de generosidade que não é real, não era genuína, diferente de seres que já alcançaram o altruísmo como uma conquista da alma. A maioria de nós fazemos uma persona, é o verniz social para ser amado, ser aceito. A gente termina se permitindo, se submetendo a situações às vezes vexatórias, situações que nos prejudicam, dizendo sim a todas as palestras, por exemplo, chama para fazer palestra no centro, chama no outro, você vai dizendo sim, aí quando você percebe não tem tempo para a família, não tem tempo para o filho,
Ah, porque eu sou altruísta. Não, você está fazendo isso porque você não está conseguindo dizer não, ou que você está com algum ganho secundário, não é uma entrega genuína. Então tem vários fatores psicológicos que nós precisaríamos aprofundar para entender o que está por trás dessas pessoas que vivem dizendo sim para tudo, para os outros, e dizendo não para si mesmas. Mas a linha é muito tênue, porque também o dizer não para si mesmo, ou dizer sim para todos e dizer não para si mesmo, pode ser também uma condição do ego, que a gente pode manejar e manipular usando artifícios que se recursa, como a racionalização, que é o mais utilizado por nós outros. A gente está estudando isso lá na Federação Espírita, no livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles, e a gente fica usando esses argumentos para justificar aquilo que não seria justificável, para validar o que a gente precisa validar. Então, essa exploração do dizer sim e do dizer não, Emmanuel vai trazer nas pontuações que ele consegue fazer muito bem, dizendo assim: ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão. Grilhão são correntes, impedindo-te a marcha para a vida superior. Tem gente que a gente poderia explorar também esse termo amor, porque na língua portuguesa, quando eu digo eu te amo, eu estou dizendo o quê? Às vezes pode ser eu te possuo, eu te desejo, eu te quero enquanto corpo sexual erótico, eu te amo incondicionalmente. Então, amor na língua portuguesa, elas teria várias denominações para a palavra amor. Os gregos vão trazer uma definição que nos ajuda a entender. Ele vai falar dos amores eros, o amor porneia, o amor filia, o amor storage, o amor ágape. O amor ágape seria o amor que não caberia esse argumento de Emmanuel. Quando ele diz assim: ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que teu amor se converta em grilhão. O amor genuíno, o amor incondicional, o amor ágape, ele nunca pode se tornar um grilhão. Nunca. Isso é a definição da palavra amor. Se é amor, ele não pode virar grilhão, porque o amor liberta, o amor transforma, o amor empodera, o amor ele constrói, ele nunca poderia aprisionar ninguém. Quando Emmanuel diz amor aqui, é o sentido do amor nas denominações que o amor poderia ter. O amor erótico, que é o amor sexual, o amor pornéia, que é o amor posse, o amor filia, que é o amor amizade, são gradações do amor. E o amor incondicional, que Jesus mostrou que foi o maior exemplo de amor genuíno, desinteressado pela humanidade. Então vamos pegar essa palavra amor no sentido das denominações, dessas fragmentações do amor. Então, esse amor que é permissivo, o amor que é leniente, o amor que não coloca limite nos filhos, o amor que não frustra as crianças, ele está sendo um amor que está grilhoando, que está aprisionando. Porque uma mãe que diz sim ao filho o tempo todo, ela não consegue colocar limite. O menino quer doce, come doce. Quer ver televisão até tarde, vê a televisão até tarde. O menino não quer ir para a escola, não quer ir para a escola. Isso não é amor. Isso é uma deseducação do que deveria ser o papel dos pais como gestores na condução dos filhos. Então, ele diz: ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que teu amor se converta em grilhão, impedindo a marcha para a vida superior. Vou exemplificar nas obras de Emmanuel, esse espírito de escola. Eu tenho até que horas para eu ficar ciente? 8h25, então eu tenho um tempo tranquilamente. Vou dar exemplos de obras que eu espero que vocês aqui saiam para ler. Só isso que eu peço. É o mínimo que vocês podem fazer. A dignidade de ler os romances de Emmanuel. Eu peço isso há tantos anos, eu tenho 13 anos que eu estou expositor. E eu digo, não passem essa encarnação sem ler os 5 romances de Emmanuel. Como assim, Flávio? Esqueça a novela, teatro, tudo. Leia os 5 livros, os 5 romances de Emmanuel, que é há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia e Paulo Estevão. Se vocês passam a encarnação sem ler esses 5 livros, vocês não viveram a doutrina espírita na sua condição do evangelho vivo do Cristo. São obras-primas da literatura mundial. E dos 5, Paulo Estevão é o concurso. Tem que ler. Já li todos 2 vezes. E já escutei, há 2050 anos, 4 vezes em audiolivro. Eu lhe diria que o exemplo desse amor que agrilhoaria seria o amor de Lívia Lentulus por Públio Lentulus. Você sabe quem é Lívia Lentulus? Alguém sabe quem é Lívia Lentulus? Quem sabe? Fale quem é. Pronto, quem é Públio Lentulus? Isso, e quem é Públio Lentulus? Emmanuel, pronto. Algumas almas se salvaram do purgatório. Essas vão ascender a um nível de evolução mais profundo. Então, Emmanuel
ele foi o senador Públio Lentulus. Públio Lentulus, senador impiedoso, vaidoso, e que viveu há 2000 anos atrás, na época que o Cristo foi crucificado, quando Pilatos fez lá o conciliábulo e colocou ele na cruz. Emmanuel teve Lívia ao seu lado. Lívia encontrou Cristo. E ela, se tivesse o amor piegas, o amor que aprisiona, ela renunciaria o Cristo para viver as paixões que Emmanuel queria que ela vivesse. Emmanuel, no caso, Públio Lentulus. Porque Públio Lentulus falou assim, esse Cristo fala de encontro aos nossos deuses do panteão romano, não podemos acreditar nesse falso profeta. Então ele desdenhava o Cristo, Emmanuel, que é o mesmo que escreveu Pão Nosso. Ele era o senador Públio Lentulus. E ele vivia com essa mulher que é um espírito de elevada envergadura moral, que renunciou quase 20 anos ao lado dele, que ele botou ela como uma escrava, porque ela se entregou ao Cristo e achou que ela tinha traído, vou dar spoiler, se eu não vou ler mesmo, que achou que ela tinha traído ele com Pilatos. Ela não traiu ele com Pilatos. Pilatos, ela foi pedir a Pilatos, Pilatos tinha desejo sexual nela, tentou assediar de todas as formas, ela de forma inquebrantável dizia não, não, não a Pilatos o tempo todo, com doçura em alguns momentos, com outros momentos ela dizia não com muita veemência, e botando Pilatos no lugar dele. E no dia que o Cristo foi crucificado, ela foi para o gabinete de Pilatos, e ele viu de uma janela por causa de fulvo alento, é igual a novela. Eu sei que vocês gostam de novela, mas não gostam de ler. Novela é porque você fica vendo, mas pega o livro para ler, que também é um romance, vai dormir na primeira página. Eu entendo isso, porque a mente com a televisão, com as telas, fica ativa. Não pisca. Instagram, WhatsApp, sai de um lugar para o outro. Agora botou um livro na mão, Jesus. Ah, Senhor, que sono. Aí vem o obsessor do sono. Então, eu digo a vocês porque minha esposa, ela gosta de novela, mas ela pegou Paulo Estevam e devorou Paulo Estevam. Por quê? Porque é fofoca. Que é fofoca que eu estou dizendo? A gente gosta de saber as tretas, o que vai acontecer. E ela ficou louca, ela morava no Rio na época. Amor, eu tô lendo, eu digo, ai. Eu indiquei a ela, leia Paulo Estevam. Ela não tinha nenhuma vinculação com o espiritismo. Eu botei logo no peito dela, Paulo Estevam. Amor, vai acontecer o que com Saulo? Vai acontecer o que com Estevam? E Abigail, as tretas, ou seja, as tramas que vão emaranhando a história, geram a curiosidade da pessoa que gosta de ver treta, o que vai acontecer no final. Então são livros que têm treta. Se vocês gostam de treta, saia das tretas que não edificam e vamos para as tretas que edificam. Porque realmente é um negócio sério. Vocês não têm noção do que é há 2000 anos. As tretas de Roma, as traições, os assassinatos, os venenos que se colocavam. É uma verdadeira uma saga, dá para virar série de Netflix. Se esses livros um dia tiverem alguém que invista, vai virar série de Netflix e vai estourar aí. Então, para resumir, o que foi que Lívia fez? Lívia aceitou Jesus, mas não deixou de amar Emmanuel. Ou, eu estou falando Emmanuel porque é o mesmo ser, Públio Lentulus. Ela continuou amando Emmanuel, mas não abriu mão do amor pelo Cristo. Na obra seguinte, tem um outro espírito de escola, que é 50 anos depois, que conta a história de Públio Lentulus, que é quem? Emmanuel, que voltou como quem? Como escravo Nestório. Então o escravo Nestório volta e com aquele espírito de escola chamado Célia, coisa mais linda do mundo, oh meu Deus, que criatura, meu Deus. Ela renuncia à sua vida pessoal. Eu vou dar spoiler, não vou ler não, né? Posso dar spoiler? Eu vou dar spoiler. Ela, em nome do seu pai e de sua mãe, para manter o casamento dos dois vivos e por amor a eles, ela renuncia à vida dela confortável em Roma para seguir como uma que cometeu um erro, um equívoco, que não foi ela assumiu para tirar a mãe dela de um sofrimento, ela assumiu para ela e saiu a peregrinar pelo mundo, sofrendo todos os tipos de assédio, até o ponto de se transformar em irmão Marinho. Irmão Marinho é porque ela precisou entrar no mosteiro e lá só tinha homens, e ela teve que se vestir de homem até para sobreviver ao meio das intempéries, ela teve que se disfarçar de homem. E ela ficou vivendo experiência dizendo que ela tinha estuprado uma mulher na aldeia, ela sumiu, mas não tinha, ela era mulher, para poder livrar outro. Um nível de amor que eu não tenho noção de que amor é esse. Mas esse amor que ela teve pelos pais não tirou ela do amor pelo Cristo. Esse é o amor que não aprisionou. Avançando. E tem um terceiro livro, que esse eu preciso dizer, Renúncia, que é o retorno de Célia. Célia, de há 2000 anos, volta como Alcione. É a coisa mais linda do mundo, Alcione Carlos. Carlos totalmente equivocado, totalmente atrapalhado, é um espírito que estava ali naquela convivência com ela, e ao mesmo tempo ela precisou dizer não a ele. Ele queria ter ela como mulher, eu preciso de você. Ela disse, Carlos, eu não posso agora. Ela botou o não, meu não é não, meu sim é sim.
não posso seguir com você. Claro que tem a treta do livro, que vocês vão ler na linguagem de Emmanuel romanceada, toca o coração dos mais endurecidos. Eu tenho pessoas endurecidas que ao ler aquele livro falam assim, se deságua numa melosidade, meu Deus do céu, porque constrange a gente. Eu fico constrangido em ver que eu não tenho um nível de amor daquele. É constrangedor ver o quão primitivo, o quão terra-terra eu ainda me encontro e tenho esses referenciais que viveram na Terra, que são histórias reais e que mostram que é possível amar no nível mais ampliado de amor, sem perder a capacidade de andar na retaguarda com aqueles que ainda não conseguiram alcançar. O exemplo de Alcione, e o exemplo de Célia, e o exemplo de Lívia. Esses três espíritos, no caso Célia e Alcione, alguns autores dizem que é o mesmo ser, que a reencarnação, ela volta como Alcione. E a Emmanuel continua, ainda há quantos necessitam de tua cooperação, entretanto, não deixes que teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Quantas ONGs, eu tenho uma ONG, Grupo Caritas Salvador, estamos há 18 anos nas ruas entregando sopa e farnéis às comunidades pobres. Mas o cuidado que a gente tem que ter é que a nossa cooperação não se torne um vício para aqueles que estão recebendo. Mas é importante saber também que tem alguns amigos que argumentam o contrário. Quando lá na minha residência que eu fazia, uma amiga que era assistente social, estudava muito as visões da relação de mercado de capital, ela dizia assim, não, Flávio, você fica indo dar sopa. Eu digo, mas esse pessoal são políticas públicas. Eu digo, eu sei. É o governo que tem que fazer isso, eu sei. Mas enquanto o governo não faz, a gente vai fazendo nossas microações como uma forma de lenitivos para esses que vivem à margem. E eu exemplifiquei ela assim, olha, Chico Xavier um dia perguntaram a ele, ô Chico, você fica aqui debaixo desse abacateiro ou desse tamarineiro, não sei qual é a árvore, eu estou chutando aqui, viu? E aí, mas não importa a árvore, servindo esse negócio, essas cestas básicas, essas sopas, esse povo, e aí você acha que isso vai resolver o problema dessa gente? É pobre que não acaba mais, porque pobre, Jesus até diz, pobre vocês sempre os tereis, a mim nem sempre. Jesus dizia isso. Então, você vai ficar nesse lugar de entregar farmel, entregar cesta básica. Ele, meu filho, você não acha que isso aí é uma forma tipo, apagando incêndio? Aí Chico falou, uai, filho, é claro, filho. Me diz uma coisa, meu filho. Se aquela casa ali, daquele barraco ali, começasse a pegar fogo, você ia fazer o quê? Não, eu ia me juntar aqui com todo mundo nessa fila e começar a meter água para dentro para apagar o fogo. Pois é, meu filho. O que eu estou fazendo no momento é entregando um balde de água para essas criaturas que passam fome, até que as políticas públicas possam amenizar por outra via, e eu não preciso jogar o balde. Enquanto você joga o balde, você chama o bombeiro? Chamo. Então, eu estou fazendo isso enquanto o bombeiro não chega. Quando o bombeiro chegar com a mangueira dele, eu deixo de dar o meu baldezinho de água. Aquela metáfora do beija-flor também, né? Da floresta, que ele foi pegar com um biquinho. Beija-flor, você vai conseguir apagar esse incêndio? Não, mas eu estou fazendo a minha parte. Então, esse argumento de poder servir, mas com o cuidado de não tornar as pessoas viciosas, é uma cooperação que, entretanto, não deixe que o tempo, que o teu amparo possa criar perturbação e vício para o caminho alheio. Vocês aqui, vou falar de você mesmo, na lata. Estão aqui o tempo todo buscando ajuda. Maravilha, eu também já busquei. E busco. Quando eu preciso, aqui na Casa do Caminho, na Cobem, que é o meu centro, que eu comecei minha caminhada, lá no Lar Harmonia, que hoje eu também faço parte lá, então eu busco ajuda, sempre. Não há problema em buscar ajuda. O que tem é, o centro está empoderando vocês para que não fiquem reféns de sempre serem pedintes de ajuda aos benfeitores, às entrevistas, aos trabalhos energéticos da casa. Isso é bom como emergência, mas vocês precisam criar as próprias forças internas para gerir as suas próprias vidas. Claro, em momento ou outro pedindo ajuda, mas tem gente que se acomoda no centro e passa anos tomando passe, anos pegando cesta básica, anos fazendo tudo, e tem casas que não prestam atenção nisso, não estou dizendo que seja aqui, e não levam o outro a empoderar. Os centros já estão espertos com isso, então eles chamam o quê? Venham para a doutrinária. Vocês estão aqui, eu sei que depois o couro vai comer. Vocês vão lá para a fila, vai pegar não sei o quê, né? Aí vai lá para dentro da sala, vai conversar com os mentores, vai ter orientação, beleza. Mas a doutrinária é uma forma também, que aqui é um verdadeiro hospital, né? Que está sendo trabalhado as entidades e está levando conteúdo doutrinário para que vocês se apropriem e passem a ser os gestores das suas próprias vidas.
e com buscas episódicas. Durante a sua trajetória, você vai lá e busca um socorro no centro, mas não ficar fazendo disso como se fosse a regra da vida de vocês. Sempre no lugar de pedinte, e nunca tendo apto também a ajudar. Um momento chegará que vocês poderão arregaçar suas mãos e dizer assim, eu estou agora a serviço, o que é que eu posso fazer? Eu quero ajudar a arrumar o salão doutrinário, eu quero preparar a sala de vídeo, eu quero lá varrer as coisas. Se coloquem a serviço da vida, porque todos nós temos talentos e habilidades que podem ser utilizadas se nós olharmos para dentro e procurarmos encontrar o que nós trazemos como talentos e possibilidades de ajuda ao outro. Então esse ponto que Emmanuel traz é o cuidado no servir para não tornar as pessoas acomodadas e criar vícios no caminho deles. Então, aprender a dizer não posso lidar. Eu estou na rua há 18 anos, 18 mais outro grupo 6, 25 anos eu estou em rua. De rua eu entendo, rua é meu lugar. Então vem aqueles caras cheirador, vem saciseiro, tomando K9, ladrão, traficante, tem tudo. Comunidade, a gente entrava para dar sopa, os traficantes na fila, eu não sabia que era, não queria saber. Eu falava, sai daí, meu irmão, vá pro fundo, você tá na fila. Não. Aí o pessoal, tio, ele é o traficante. Eu digo, meu Deus, não me diga não, meu filho, porque eu tô dizendo não pra ele, que eu não sei quem ele é, mas se você diz que ele é o líder, eu vou ficar com medo do rapaz, aí começa. Olha como a gente age, né, pelo que o outro é, ou pelo que o outro representa. Então eu falo assim, meu irmão, vá pro fim da fila aí, meu velho, o outro chegou primeiro aí, velho, você tá aí, peraí. Ele aí, como ele sabe que é o grupo, né, de apoio, isso aqui, ele não fala nada. Aí os meninos, as crianças da favela dizem assim, tio, aquele ali é o que lidera o tráfico, não faça. Aí na outra vez que ele vinha, disse, irmão, vem cá, tudo bem, fica aí, meu irmão, vem pegar sua sopa. Claro, né? A gente tem que se colocar, mas é bom não saber porque você age de uma forma espontânea. E aí o que acontece? Nessa perspectiva, é preciso saber dizer não. As pessoas ficam o tempo todo na rua com aquela carinha de pedinte, vem assim, mas meu irmão, eu estou há 16 anos na rua, a gente já levou para o posto lá de recuperação, a gente já fez com você tentativas de jogar nos abrigos da prefeitura na época, e você vai e volta para a rua direto. É preciso também não ficar o tempo todo. Eu lhe dei lençol semana passada, eu lhe dei cobertor, você fez o quê? Vende para poder comprar crack, eu entendo. Mas ele precisa sim ter autonomia, senão você fica sendo conivente com os padrões de equívocos que as pessoas têm. Então é preciso saber dizer não. Mas o não, aí Emmanuel vai falar mais na frente, pode ser feito de várias formas. Então, atende com alegria ao que te pede um favor. Contudo, não cedas à leviandade e sensatez. Um amigo no trabalho lhe pede uma coisa, você fala, não, irmão, isso aí não rola. Não, você vai fazer uma coisa que é escusa. Você vai prejudicar o nosso chefe. Você está fazendo aqui no escritório uma coisa que é uma maracutaia. Então, muitos são lenientes porque querem pertencer, não querem contrariar o outro, não querem frustrar os outros. Eu estava falando das mães que não frustram seus filhos, botando o limite neles, e a vida vai frustrá-los o tempo todo. A vida é uma eterna frustração. São eternos nãos que a gente recebe, não no teor desse aí que eu estou dizendo, das pessoas bajuladoras, mas os nãos que as portas que se fecham, os concursos que se perdem, as pessoas, as meninas e os meninos que dizem não aos que, porventura, uma criança que se mata porque a menina não quis dizer sim a ele, ou seja, ela tem direito de não querer ele, mas como ele é tão frágil emocionalmente, que o não leva ele a um estado de depreciação e de morte de autocídio. Que lugar é esse que nós estamos criando? Onde a gente não educa as pessoas emocionalmente, educa intelectualmente, educa numericamente, mas não consegue ter educação emocional de base, para a pessoa saber ter resiliência no enfrentamento das vicissitudes da vida. Então é preciso dizer não, mas o não pode ser dito de várias formas. Então, quando Emmanuel diz, atende com alegria o que te pede um favor, contudo, não cedas à leviandade e insensatez, diga não. Quando for a hora de dizer não rola. Flávio, vamos fazer aqui um negócio aqui, não sei o que. Não, isso não. Você pode até dizer assim, não, meu velho, isso é feio, eu vou não, pai. Eu vivi isso quando eu comecei a precisar dizer não aos meus amigos, aos meus pares. Eu era da água dura. Parei de beber em 1998. De cá para lá, faça a conta aí. 98 para cá. Quanto? Que eu não bebo mais. Mas eu comia água. Ia na boca da garrafa, subia em cima e embaixo. Os amigos comigo conviviam com aquilo. Ia pro Catendê, pro Lagoamar, eu tenho meio século de vida. Quebrava, ia embaixo. Minha mãe olhava para aquilo, meu pai eu não brinco carnaval há muito tempo também, ia pro carnaval. E aí, de repente, eu comecei a encontrar o espiritismo em 1996. Eu fui para Coben, meu Deus, quanto tempo eu fiquei longe disso? Aí fiz uma entrevista, me encaminharam, claro, para tirar os encostos, desobsessão logo. Vai liberar essa atividade. Aí eu vou, faço tudo. Grupo de estudo, vou. Vá para isso, eu digo, vou. Então me passe de mão na atividade, vou. Eu estava aberto para aquele novo que surgiu. Aí eu comecei a mudar. Eu tinha um cadete 1.8 que eu comprei logo novinho, fiz escola técnica, fiz química. Um menino pobre que nunca teve dinheiro na mão, trabalhei no polo, saí logo ganhando dinheiro. Digo, não, meti um cadete 1.8 para poder ir pro reggae.
Aí eu abria a mala do carro, botava a mala, o som, esses paredões. Por isso que não julgue isso. Quem foram vocês no passado para estar julgando esses irmãos que fazem isso? Meu Deus, isso passa, um dia você vai ter consciência. E aí eu chegava na minha piscina da Vila Olímpica, eu treinava mais grande em Salvador, e não chegava, não abria a mala do carro, e meus colegas falavam, qual é o caso? Não abre a mala. Não, pai, não tô abrindo mais não. Mas não foi porque eu castrei, é que não estava mais fazendo sentido para mim. Pô, você não vai mais na boca da garrafa? Não, eu quero ir para sexta-feira, para sábado, para sopa. Mas você não vai para a barraca do Roberto, não vai para o catendeiro? Não, eu estou agora no grupo de entrevista, eu estou no grupo de... Comecei a modificar os padrões, eu precisava dizer não. Aí os colegas assim falavam, bora lá, água dura. Eu digo, não. No início, eu falo, estou tomando antibiótico. Porque se você disser não, as pessoas não aceitam não. Eu, na minha mudança da minha trajetória, eu precisei dizer algumas coisas, mentir. Porque eu dizia assim, você tá aqui agora? Não, eu sou na Cronenbi aqui, botava a Cronenbi, hoje é Brahma Zero, que eu adoro o paladar da cerveja. Eu tomo Brahma Zero e minha esposa, a gente não bebe, né, álcool. Aí eu pegava a Cronenbi, é horrível. Mas eu fiquei o dia inteiro na praia tomando Cronenbi o dia inteiro, os caras gastando grades e mais grades. Um dia que eu parei de beber, eu digo, meu Deus, olha que gasto retado, todo mundo no banheiro faz xixi, botando pra fora, botando xixi, jogando fora. E eu lá, pô, que gasto. A conta dele, 150, a minha R$30. Eu digo, oi, economizo, curto o dia igual a eles. Fiquei, toquei, pandeiro, quebrei, tudo que eu gostava da música, não pediu. E no final do dia, todo mundo bêbado, caindo, e aí eu carregando os colegas, e eu ficava assim, coisa horrível. Quem chegava na praia 10 horas da manhã, saia 6 horas da tarde, a última, a saideira. Aquilo não tinha fim. E já, quando você não bebe, você fica assim, mas eu quero ir embora logo, já não tem mais sentido isso aqui. Mas o resumo é, eu precisei dizer não, porque os colegas iam pro São João comigo, eu dizia assim, Flávio, eu digo, não, você não entende que eu sou seu amigo, mas agora não cabe mais a bebida, eu vou ficar com você, eu vou dançar, pega a menina pra dançar, e eu dançava o forró, mas não precisa do álcool, eu não precisava do álcool, e tive que ser muito firme, até meu pai e minha mãe, eu precisei dizer não a eles, que tinham interesse que eu parasse de beber, mas eles acharam que era fundamentalismo islâmico, ou espírita, ou católico. Você é fundamentalista, depois você entrou no espiritismo, você está assim fanático. Eu digo, leia-se como quiser. Vários espíritas bebem. Vários espíritas. Não é sobre o espiritismo, é sobre mim. Eu não tenho mais interesse em beber, mas não é porque é errado, é pecado. Não funciona mais para mim. E aí minha mãe falou assim, meu filho, um champanhe no Réveillon. Não, bote Sprite, quando eu bebi refrigerante. Um Sprite, a gente brinda junto. Ou então hoje é Cerezé. Eu e Deise, a gente faz o Réveillon, aquela cida Cerezé se abre e brinda com aquilo. Então eu precisei ter uma força para sustentar. E quando vocês escolhem fazer um caminho de transformação, é preciso dizer muitos nãos. Por isso que o texto é o não e a luta. Que luta nós temos que travar para sustentar as nossas verdades que estão surgindo, conectadas com a essência divina. É óbvio que eu não vou entrar no mérito aqui se isso foi condição egóica ou se foi meramente algo falacioso. Eu sei hoje, depois de 20 e tantos anos, a bebida alcoólica não faz parte da minha vida, mas não é por isso que eu me tornei melhor do que vocês, não. Eu tenho outros vícios morais, eu tenho outras mazelas, eu tenho várias inabilidades que eu vou levar séculos, talvez, para mudar. Como está na codificação, que a transformação moral se dá em anos, em séculos. Os livros de Neil Lúcio, os livros de Charles e várias obras que eu não vou entrar no mérito. Esse não é o escopo de hoje. Mas avançando, que já vai terminando o tempo, eu tenho 10 minutos, eu vou fechar com chave de ouro para atender a casa e as casas continuar me chamando em 2024, que às vezes eu falo muito, pessoal, vou chamar aquele rapaz não, aquele cara não para, é uma máquina de falar, né? Então, atende com abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam. Preste atenção, já está acabando, meus irmãos. Mas não ouvides, ou não esqueças, a educação dos companheiros para a felicidade real. Vamos educar para a felicidade genuína, real. E o meu exemplo, e que não sou exemplo para muita gente, mas nesse caso eu fui para aquela galera bem bizarra, gente boa, muita gente legal. Começou a ver minha mudança, falou assim, Flávio, você virou pastor? Porque pensava isso, que virou evangélico. Eu digo, não, eu sou espírita, mas não tem nada a ver na natação. O que é isso, espiritismo? Valeu o livro dos Espíritos, um amigo meu evangélico, eu sempre conto isso, que é um orgulho para mim, continua evangélico, na Assembleia de Deus, ele era meu brother de natação, ele era meu guia na lancha de travessia, e eu sou amigo dele até hoje, ele é advogado, sociólogo, ele falou assim, pô Flávio, o que é isso, Espiritismo? Eu digo, meu velho, lê o livro dos Espíritos, ele pegou, devorou o livro dos Espíritos, ele, poxa, isso é interessante, eu digo, lê o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi, cara que não tem preconceito, outra coisa, leu, mas Flávio, isso aqui é lindo, ele é evangélico, pai evangélico, o nome dele é evangélico, todo mundo é evangélico, ele tem um centro aqui que eu quero conhecer, vá. No Dique do Toró tem o Leopoldo Machado, a gente treinava na Vila Olímpica, na Fonte Nova, do outro lado tem o Leopoldo Machado. Ele começou a frequentar o Leopoldo Machado, ia para as doutrinárias, ouvia, digo não. Chegou para mim depois de um ano e falou assim, Flávio, agora eu entendo, o Espiritismo é realmente o Consolador prometido que está na Escritura, que ele estudava muito a Bíblia, o Velho Testamento e o Novo Testamento, os Evangelhos estudam muito. É o Consolador prometido, agora eu reconheço, mas meus irmãos protestantes, ele disse para mim, não tem condições de compreender o Espiritismo não.
Eles têm que continuar lá. E eu vou continuar no protestantismo, mas com conhecimento espírita, indo ao encontro do que Kardec disse. O espiritismo não quer transformar as outras religiões em pessoas espíritas. Ele pode ser uma contribuição para que as outras pessoas, bebendo na fonte da ciência espírita, da filosofia espírita, possam continuar Islã, possam continuar judeus, católicos, protestantes, umbandistas, como bebemos na matemática, na física, na química, na geografia, na história, beber no espiritismo, entender de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde a gente vai. Então esse exemplo serviu para essa alma se encontrar numa possibilidade de entender o espiritismo como a grande revelação que Jesus diria que enviaria em seu nome e que ficaria conosco até ao final dos erros. Enviarei o Consolador prometido, que ficará convosco até o final dos erros. Já está aqui. Desde 1857, o pessoal esperando Jesus voltar. Jesus já veio há muito tempo. E para ir terminando, nesses... É certo aquele relógio mesmo? Tá certo mesmo? Tá certo. Tá certinho? Eu tenho mais 10 minutos? Rapaz, é tempo como que hoje? Hoje o tempo estendeu. Eu já falei, já estou cansado de me ouvir. Eu já cansei aqui, estou inventando aqui, enchendo, mas mentira, ainda falta uma página aqui para terminar. É porque é muita coisa que tem. Então, para terminando, tem mais 10, vocês suportam mais 10? Só mais 10. Daqui a pouco vocês vão para a sala lá, vai receber o passe, vai ficar melhorados, viu? Mas isso aqui é importante. Vamos lá. Cultiva, presta atenção, cultiva a delicadeza e a cordialidade, no entanto, ser leal e sincero em tuas atitudes. Então a gente pode ser leal e sincero com as nossas atitudes e cultivar e ser cordial com os outros. Não precisa ser austero, ignorante, ou dizer nãos que machuquem os outros. Você pode dosar como esse meu. Não, não vou não, ninguém me encarou não todo. Mas rapaz, que não, foi que ele ficou assim, verdade, né, Flávio? Foi um não muito excessivo, ele foi. Hoje ele diz um monte de não, e até mesmo assim são nãos que eu digo, poxa, ele podia dizer alguns sims também, né? Pode ser que ele esteja na polaridade ainda, porque é muito não. Tem pessoas que ficam viciadas em dizer, não vai dar pra mim não. Você vai pra praia? Não vou não. Dá pra dar uma cara? Não. Então é muito não. Aí você tem que ver também que pode ser o ego, para querer ficar no seu individualismo e aí percebeu que pode dizer não e continua sendo amado. Isso é um detalhe que eu não concluí. Muitos se afastaram dele, esses não são os amigos verdadeiros, porque só quer o outro do jeito que ele está, com a baixa autoestima, ou dizendo sim sempre. Mas quando o outro começou a negar, se afastaram alguns dele, outros se aproximaram muito dele, e ele continuou sendo amado, sendo aceito. E a grande sacada é essa, é que mesmo vocês dizendo não, vocês não deixam de ser amados e de ser aceitos. E pelo contrário, vocês podem ser mais amados e mais aceitos, porque o sim do outro parte do sim que você dá a vocês. Quando eu digo sim para mim, o outro pode dizer sim para mim. Mas se eu não digo sim para mim, o outro, ele não se ama. Eu falo várias vezes com meus pacientes que são casados, a valorização que você se dá é tão pequena que o outro não lhe valoriza. Ele pode fazer o que quer com você. A mesma coisa, homem, mulher com homem, não importa. É a pessoa que não tem o auto-amor, que é diferente de auto-amor, é diferente de amor próprio. Joana de Anjos, no livro Ser Consciente, diferencia isso muito bem. Auto-amor são as virtudes e os valores que você faz pelo interesse do self. Amor próprio, normalmente esse termo é mais o amor egóico. Eu tenho um amor próprio inabalável, ego. Meu auto-amor está se consolidando, self. Cuidado com os valores da alma. Amor próprio, não, eu não vou, eu tenho que saber meu tempo, eu quero ficar aqui em casa, vou fazer negócio de centro o quê, vou ficar dando sopa pobre, eu tenho que olhar para mim, eu tenho amor próprio. Olá, porque isso pode ser a gerência que o ego está fazendo nas suas escolhas, por isso que tem que silenciar e olhar para dentro, para que o self seja o gestor das suas atitudes. Então, aí vem, para finalizar, o sim pode ser muito agradável em todas as situações, todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. E ele vai finalizando. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Se você atender a todas as expectativas dos outros, você perde a si mesmo. E foi minha palestra de ontem. O que mais é? Qual a maior perda que a gente teria? Perder a si próprio. No interesse de agradar as redes sociais, de seguir os padrões culturais, aquilo que a mídia determina, nós nos tornamos reféns do mundo externo. E quando a gente vê, perdeu a si próprio. Então, em dizer sim para o mundo, você tem que dizer não para você em algum momento. Então ele vai dizer, satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório, é aquele sim piega, sim, ele me pede, sim, aí o outro fala, pô, ele é bonzinho, o Flávio diz sim para tudo, ele aceita fazer palestra em qualquer lugar. Na verdade é o ego meu
que preciso ser visto como bonzinho, eu vou dizendo sim para os outros, estou em casa, soltando os cachorros com minha esposa, me deixa quieto que eu tenho palestra, diabo, você não está vendo que eu tenho palestra hoje? Mas você não disse sim para tudo, mas eu tenho palestra sábado também, você não está vendo não, demônia? Aí, pô, que sim é esse que você diz para o outro e chega em casa, vira um pedaço de cavalo com sua esposa? Então dá um sim para agradar os outros em detrimento do processo da sua convivência com os seus mais próximos. Então, tanto quanto sim deve ser pronunciado sem senso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Eu já disse isso durante toda a exposição. Muita vez é preciso contrariar para que o auxílio legítimo se não perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente no qual é vazada, a forma que se diz. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. E o último parágrafo, entre aspas, seja o vosso falar, parte do Evangelho de Mateus, sim, sim, não, não. Recomendo o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Imagine se Jesus atendesse todas as preces que todo mundo pede. Se tudo que vocês pedissem fosse atendido por Deus e por Jesus, seria a maior derrota da humanidade. Então a gente vai pedir coisas que vão servir para o nosso crescimento. Então vamos ter o sim. Mas terão coisas que vocês pedirão que não servirão para o seu aprimoramento. Então vocês vão ter o não. Jesus fez isso também. Lá no livro Boa Nova de Humberto de Campos, os apóstolos, Jesus, tem um cara rico aqui que quer proporcionar o avanço da nossa grei, da nossa eclésia, nossa igreja, da nossa estrutura. Aí ele, sim, eu não estou preocupado em crescimento, eu não estou preocupado com números, eu quero a qualidade. Eu não quero perder o propósito, o princípio que é o Evangelho. Porque a gente vai crescendo em números, às vezes esquece aquilo que é o corriqueiro, o mais comezinho na relação e no trato com o outro. Então, para finalizar, fica a dica para vocês. Aprendam a dizer não. A forma de dizer pode ser polida ou pode ser áspera. Nós recomendamos que seja a mais polida possível. E ao dizer não para os outros, também procurem dizer sim para vocês. Mas não sim apenas para os interesses que o ego recomenda ou determina. É o sim para que o self, esse ser bonito, lindo, espiritual que habita, a centelha divina que habita em vocês, possa se revelar para o mundo e assim tenhamos nãos externos que ajudem e empoderem as pessoas a crescerem, a ser mais. E tenhamos sim para nós outros, para que nós possamos revelar a nossa melhor versão, que é aquilo que vocês se encontram no momento atual, até um dia poderem alcançar a bem-aventurança de espíritos imortais fadados à plenitude. Que Jesus abençoe a todos e nos dê um resto de noite repleto de paz. Muita paz. Agradeço.